Para introduzir uma segunda componente, vamos voltar a ler os versículos 34 e 35. Não penseis que vim estabelecer paz na terra. Vim estabelecer não a paz, mas a espada. Pois vim causar divisão. O homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a jovem esposa contra a sua sogra. Sabe quando é que estas palavras também têm a sua aplicação, irmãos? Quando um nosso familiar é desassociado da congregação cristã. Quando isto acontece, precisamos reconhecer que é a ação da espada figurativa na nossa vida que está a causar como que uma brecha nas nossas relações com esse familiar. Por exemplo, quando lemos 1 Coríntios capítulo 5, versículos 11 a 13, e nos deparamos com expressões do género cessar de ter convivência com, ou então, nem sequer comer com tal pessoa. Não é esta uma das consequências da espada figurativa? Ora, a lealdade a Jeová e a Jesus exige que suportemos críticas em relação também a esta questão. Mas acredite que os resultados valem bem a pena. Não repare, o anuário de 2012, na página 156, dá um bom exemplo disso. Veja como Fred, que já foi desassociado, se sentiu a respeito desta orientação bíblica. Ele conta na primeira pessoa. Escute, por favor. Quando fui desassociado aos 20 anos, comecei a pensar seriamente na vida. A situação era constrangedora, mas a desassociação teve um efeito positivo em mim. Foi como se Jeová me dissesse: agora, meu filho, corrija a sua vida. Se não endireitar os seus caminhos, você vai ter problemas. Eu precisava dessa lição para abandonar a minha conduta pecaminosa, diz Fred. Em vez de me entregar a prazeres e diversões, comecei a levar a verdade a sério. Além disso, ver o progresso espiritual dos jovens da minha congregação me ajudou a querer voltar. Resultado, irmãos, felizmente, Fred arrependeu-se, mudou a sua vida e foi readmitido. E alegra-nos saber que ele serve atualmente na sua congregação como ancião. E é provável que você, aí na assistência, conheça experiências semelhantes a estas. De qualquer forma, se o irmão ou a irmã estiver ou vier a estar nesta situação dolorosa de ter um amado parente desassociado, precisa encarar o assunto de um ponto de vista realista, racional. Lembrar-se, por exemplo, do seguinte: afinal, foi o transgressor quem mudou a sua relação com Jeová e com os parentes dele, que também são testemunhas de Jeová. Então de quem é a culpa? O culpado é ele, é a pessoa desassociada. Por isso, que razão tem alguém, nosso parente ou não, para nos julgar nesta importante questão, irmãos? Mas imagine que um parente nosso é desassociado. Na qualidade de cristão leal, o que precisa fazer? Bem, basicamente 3 coisas. Primeiro, mantenha forte a sua união com Jeová. Como diz o discípulo Judas nos versículos 20 e 21. Edificando-vos e mantendo-vos no amor de Deus. Segundo, mantenha-se ocupado em atividades espirituais. A Sentinela 1 de setembro de 2006, páginas 19 e 20, contém uma mensagem muito positiva e animadora, especialmente para si, em relação a este assunto. Faça questão em lê-la e implemente as sugestões que são lá dadas. Terceiro, respeite o modo de Jeová disciplinar. Isso é o melhor para todos. Não sermos leais ao modo de Jeová disciplinar só vai piorar as coisas. E acima de tudo, como você sabe, e eu sei, o modo de Jeová é sempre o melhor.
Por isso, resista a qualquer tendência de encontrar defeitos nos anciãos envolvidos e na decisão que tiveram que tomar. Não se esqueça de que os melhores resultados vêm de se fazer as coisas do modo de Jeová, ao passo que ir contra as instruções de Deus só pode resultar em mais aflição. Porém, pior do que um pai ou uma mãe se ver privado da associação com o seu filho ou com a sua filhinha, sabe o que é culparem-se pelo que lhe aconteceu. E isso, infelizmente, tem acontecido com muitos pais cristãos. Por favor, irmãos, nunca caia nesse erro. Lembre-se de que, no espírito do que lemos em Ezequiel 18:20, para Jeová, o pecador é responsável pelo seu erro. Portanto, evite pensar em expressões do género, se eu tivesse... Sabe porquê? Porque remoer sobre esses se eu tivesse não ajuda em nada. Na verdade, a pessoa desassociada é que rompeu a sua união com aquele a quem mais nós amamos. Portanto, essa pessoa é que falhou, não foi você, não foi mais ninguém. Dito de outra forma, foi a pessoa desassociada que escolheu abandonar a Jeová e abandoná-la a si também. Por isso, se alguém precisa pensar nesses se eu tivesse, quem é? É a pessoa que falhou e acabou por ser desassociada da congregação. Contudo, deixe que lhe diga, nunca perca a esperança. Na verdade, como diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, o amor espera todas as coisas. De modo que deixe o assunto nas melhores mãos. E como você sabe, e eu sei, todos nós sabemos, as melhores mãos para cuidarem deste assunto e de tantos outros assuntos da nossa vida são as sagradas mãos do nosso Pai, o Senhor Jeová. Afinal, muitos que abandonaram a verdade acabaram por voltar. Portanto, confie em Jeová. Analisar as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 32 até 38, fez-nos refletir de modo realista. Não fez, irmãos? Fomos lembrados do que realmente significa aceitar a verdade. Por exemplo, no caso de parentes que se opõem a nós ou que foram desassociados, será que teremos mais afeição por eles ou por Jesus? A mensagem foi muito clara, no sentido de mostrar que se colocarmos qualquer humano, não importa quem seja, acima de Cristo, não seremos dignos dele. Portanto, esteja decidido a seguir o exemplo de Jesus, isto é, aceite a sua estaca de tortura e prossiga a andar na verdade.